verso 8 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação não vem pelo que eu faço, mas pelo que o Senhor Jesus fez. A salvação não vem pelas minhas obras, mas porque Jesus viveu a vida perfeita que eu devia ter vivido e morreu a morte que eu deveria ter morrido. A Bíblia diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E o que é, pessoal? O que é? É o dom. O sistema da besta é a maneira do homem. O sistema do cordeiro é a maneira de Jesus. O sistema da besta inclui todos os tipos de rituais desta e daquela igreja, todos os tipos de tradições terrestres. Ainda há uma fonte cheia de sangue, drenado das veias de Emanuel, e os pecadores mergulharam sob este sangue. Percam as manchas da culpa. A salvação é um dom de Deus. Não podemos merecer um dom. Não podemos trabalhar por um dom. Não podemos comprar um dom. Se a pessoa quiser dar gratuitamente a você, dará para você e é seu. Eu me lembro uma noite, eu estava discursando numa floresta nas Filipinas, tentando ilustrar para aquele grupo sobre a salvação em Jesus. E havia muitas crianças lá me ouvindo perto dos lampiões de querosene, perto de uma antiga estrada na floresta. E eu sabia que aquelas crianças não tinham grampos ou pentes, então eu tirei do meu bolso e eu disse a uma das crianças na primeira fila: tome, quero dar a você. E a criancinha olhou para ele e saiu correndo para a floresta. Não sabia que este americano magrelo era tão feio, mas não importa. Então eu fui até outra criança e disse: pode ficar com ela, é seu. E a criança começou a chorar e correu para a mãe. Naquele momento me senti muito inferior. Então eu fui até a terceira criança e disse: tome, pegue. E a criança agarrou e correu. E todas as crianças a cercaram e correram também. Finalmente os adultos fizeram as crianças voltarem e disseram: ele pode ficar? Vai mesmo dar para ele? E eu disse: é claro, é dele. Então eu perguntei: por que você não pegou? Eu não peguei. E o garoto disse: por que você não pegou? Eu não peguei, disse a garotinha. É seu para estender a mão e receber. Esta noite a salvação é sua. Pode alcançar e recebê-la. Alguém me disse: Mark, seja bem claro. Deixe muito claro. Como posso ter paz de espírito? Torne claro da Bíblia primeiro. Se quer paz de espírito, se quer ausência de culpa, se quer saber que a vida eterna é sua em Jesus Cristo, primeiro, aceite o fato de que você é um pecador. Aceite o fato, a Bíblia diz que todos pecaram, que não se aproximaram de Deus, são vocês e sou eu, amigos. Não existe ninguém que seja perfeito aqui. Na verdade, conhecem o pregador que ia pregar sobre a perfeição, a pessoa que nunca cometeu um erro, e ele disse: existe alguém perfeito aqui? Foi uma boa introdução, achou que todos ficariam sentados. Então ele disse: existe alguém perfeito aqui? E um homem no fundo se levantou e ele não pôde acreditar. Ele disse: Senhor, é perfeito? E o homem disse: não, mas eu estou em pé representando o primeiro marido da minha mulher. Bom, eu acho que a grande verdade é que todos nós estamos no mesmo barco, que devemos aceitar o fato que nos separa de Deus, que somos pecadores, nos aproximando de Jesus de joelhos, dizendo: ó Senhor, eu sou um pecador, estou afastado do Senhor, eu pequei tantas vezes, eu perdi o controle, eu menti, tive pensamentos maus e imorais. Senhor, em meu coração, a Bíblia diz que o coração é enganoso acima de qualquer coisa e desesperadamente pecaminoso também. Temos que aceitar o fato de que somos pecadores. Em segundo lugar, temos que acreditar que Jesus, que morreu no Calvário, morreu por nós. Salvação é uma questão de acreditar, é uma questão de fé no Cristo que morreu. A Bíblia diz em Atos 16, verso 31: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. A Bíblia diz: crê, venha e acredite que Jesus morreu como seu Salvador. Em terceiro lugar,
Confesse, você poderá receber a vida eterna esta noite. Pode aceitar o fato de que é um pecador. Sem salvação, poderá vir a este momento em sua vida e dizer: Senhor, eu acredito no Senhor. Morreu por mim. Morreu por minha causa. Eu venho e me confesso. João 1, verso 9. Por favor, leiam esta passagem comigo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1, verso 9. Se confessarmos, mas você diz: espera um pouco, eu menti. Espera um pouco, eu me zanguei. Espere um pouco, eu xinguei. Espere um pouco, eu roubei. Espere um pouco, eu matei. Espere um pouco, eu cometi adultério. Vai chamar Deus de mentiroso? A Bíblia diz que o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário é suficiente para todos os pecados. E se está dizendo que o sangue dele não é suficiente para o seu pecado, então está dizendo que o sacrifício que ele fez por você não foi o bastante. O Calvário foi suficiente? É suficiente para os seus pecados? É suficiente para lavar os seus pecados? Se confessar seu pecado, ele poderá perdoar até o seu. Ele perdoará o seu irmão, ele perdoará o seu irmã. Seu pecado pode ser perdoado. E se seu pecado é perdoado, acabou a condenação. Se seu pecado é perdoado, acabou a culpa. Se seu pecado é perdoado, sabe o quanto ele o ama. Sente que tem valor em sua vida. Escute, se não tem muito autoestima, se não tem propósito ou significado em sua vida, tire a sua cabeça da areia. Tire sua cabeça da sujeira. Olhe para cima, para a cruz e veja o quanto você vale. Você vale tanto que Deus lhe deu o maior presente do céu para você, Jesus Cristo. Não poderia ter maior valor, exceto que é um pecador. Acredite que Jesus morreu e que salvação é um presente. Confesse seus pecados a Ele e decida que deseja segui-lo. A Bíblia diz em Atos 3, verso 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Eu caminhava para este lado, Deus bateu no meu ombro e disse: Mark, está indo na direção errada. Eu me aproximei dele, eu me ajoelhei e aceitei que era um pecador. Aceitei que Jesus morreu por minha causa, por mim, porque eu era tão valioso, tão precioso aos olhos de Deus, tão valioso aos olhos de Deus, que ao confessar meus pecados, eles sumiram. E no meu coração disse: Deus mudou minha mente, Ele me ajudou a odiar as coisas que eu adorava fazer, e Deus me tornou uma pessoa diferente em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ao receber Jesus, recebemos o dom da vida eterna. A vida eterna pode ser sua esta noite. A Bíblia diz: aquele que tem o Filho tem a vida. Quando aceita Jesus, recebe o que, amigos? A vida. E aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibas que tendes a vida eterna e para que creias no nome do Filho de Deus. Talvez, quem sabe, a vida eterna. É isso que diz? O que diz? Estas coisas vos escrevi para que creias no nome do Filho de Deus e saibas que tendes o quê? Tenha o quê? Saiba o quê? Não, que tenha o quê? Quando Deus diz que devo saber que tenho a vida eterna, posso saber que tenho a vida eterna. O que Deus diz? Talvez eu possa, quem sabe eu possa, quando aceito Jesus Cristo na minha vida. A vinda de Cristo na minha vida traz com ela o dom da vida eterna. A condenação acabou, a ansiedade acabou, o medo acabou, a culpa acabou, a condenação acabou. Agora Jesus está vivendo em meu coração. Eu sou dele e ele é meu. Martinho Lutero vivenciou esta alegria de conhecer Jesus Cristo. Martinho era um jovem perturbado, caminhando um dia em 1505 por uma daquelas lindas florestas alemãs. Uma tempestade surgiu, tempestade terrível, fez com que Martinho se ajoelhasse. E ao olhar para cima, naquela época, ele só conhecia seu santo padroeiro e seu protetor. Então ele disse: ó santo padroeiro, proteja a mim. Mas os relâmpagos brilhavam, os trovões soavam. E ele disse: se eu estiver protegido, eu me tornarei um padre, entrarei para o mosteiro. E assim Martinho ficou lá, deitado, clamando por misericórdia. Logo a chuva parou.
O céu clareou e incrivelmente o sol brilhou. Fiel à sua promessa, ele entrou para o mosteiro. Porém, não tinha paz, nem alegria, nem significado em sua vida. Lá no mosteiro ainda se sentia separado de Deus. Lá no mosteiro ainda se sentia condenado. Lá no mosteiro fez penitências e mais penitências. Martinho não podia encontrar a paz. Ficou acordado 1, 2 horas da manhã, se fustigando, e ainda assim não encontrava a paz. Ele pensou: meu corpo é pecaminoso e se bater bastante nele eu terei paz. Se jejuar tempo suficiente terei paz. Se me negar alimento tempo suficiente terei paz. Certamente poderei fazer alguma coisa para vingar o Deus ofendido. Ao começar a estudar a Bíblia, então, Martinho descobriu a Epístola aos Romanos. E lá, ao ler, uma coisa extraordinária aconteceu em sua vida. Ele leu uma passagem assim em Romanos 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte. Mas eu agradeço pelos mas na Bíblia. O salário do pecado é... Qual é a próxima palavra? Mas. Na palavra de Deus... O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E Martinho se ajoelhou e disse: Deus, me dê este dom. E a paz inundou sua alma. Ele sentiu pela primeira vez em sua vida uma ausência de culpa, a ausência da condenação. Uma noite, Martinho estava dormindo. E ao dormir, após ler a Bíblia, ele teve um sonho. E naquele sonho, Satanás apareceu para ele. E Satanás, ao aparecer para ele, Satanás abriu um pergaminho, uma mentira específica, um engano específico, pensamentos sujos específicos, que apenas Martinho sabia que eram dele. E o demônio disse: esta é a sua lista de pecados. E Martinho disse: sim, é minha lista de pecados. E o demônio disse: o salário do pecado é a morte? Sim, é sim. Deve morrer? Martinho disse: retire sua mão, porque a mão do demônio estava sobre o pergaminho. Ele disse: retire sua mão, retire sua mão. E o demônio disse: não. E então Martinho Lutero disse: em nome de Cristo que usou a coroa de espinhos, em nome de Cristo com os pregos nas mãos, em nome de Cristo com uma chaga em seu lado, em nome deste Cristo, retire sua mão. E Satanás teve de tremer ao nome de Cristo e fugiu. E ao retirar a mão, isto foi o que disse: o sangue de Jesus Cristo limpou Martinho Lutero de todos os pecados. Este sangue pode limpar vocês esta noite.